Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José. Hoje, com muitos temas importantes, situações estão sendo reveladas para o povo brasileiro, num momento muito nevrálgico para o Brasil, porque quando todos nós, em canais como o nosso Portal de José, imaginavam, que nós trataríamos de temas do presente e de algumas situações que são projeções para o futuro, para resoluções de problemas brasileiros, eis que a tampa do bueiro que escondia muitas situações do governo anterior está sendo aberta. E aí, sempre tem um papel pedagógico da gente tratar dessas chagas, dessas situações todas que aconteceram contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, a imagem do Brasil perante o mundo, o Estado brasileiro, o futuro da nossa pátria. Todas essas situações precisam ser enfrentadas, porque se elas não forem, a gente sempre terá uma janela aberta para que essas criaturas retornem ao cenário político do nosso país, causando a mesma destruição e intoxicação que aconteceram aqui no nosso país. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas últimas revelações, esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Conheça também os nossos outros vídeos também, se você puder, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais perto, de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, está todo mundo acompanhando os acontecimentos que estão se dando no Brasil. E eles, como eu disse agora na abertura do nosso papo, eles funcionam ou deveriam funcionar como uma espécie de ensinamento pedagógico para a sociedade. O que é certo, o que é errado. O que pode o administrador público fazer, o que ele não pode. Quando um administrador público chega à presidência da República, ele pode fazer o que ele quiser, ele não tem que prestar contas a ninguém. De quem são os recursos que ele está utilizando? Pois bem, nós temos várias situações que estão se entrelaçando agora e elas vão comprometer ainda mais o futuro do ex-presidente da República, que aqui no nosso portal nós sempre dissemos que ele iria ter a sua liberdade cerceada, ou seja, iria para a cadeia. O que nós não imaginaríamos é que já tão cedo essas celas já estivessem abrigando uma série de patriotas, entre aspas, em função de tudo aquilo que aconteceu no nosso país, e estejam aguardando outros tantos de escalões superiores. Vamos aqui algumas situações aqui para analisar. Primeira delas, governo libera dados do cartão corporativo de Bolsonaro. Veja a lista de gastos. Presidência gastou mais de 13 milhões em hospedagens nos 4 anos de mandato. No total, a gestão gastou mais de 27 milhões e 600 mil reais. Gente, esse é um tema que mexe muito mais, por incrível que pareça, com a moral e a ética pública do que com os valores específicos, porque o que o Brasil foi roubado, foi saqueado com as medidas do governo Bolsonaro para favorecer grupos privados, não está no gibi. É só fazer um raio-x do que aconteceu no apagar das luzes com a privatização da Eletrobras. Não escapa nenhum sujeito ali que ficou envolvido nessa grande falcatrua que o governo Lula terá que colocar uma lupa sobre o que aconteceu aqui. Sem falar nas outras situações que favoreceram muitos grupos privados em bilhões e bilhões de dólares. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a autonomia do Banco Central, as privatizações, os fatiamentos que aconteceram na Petrobras e empresas públicas, todas essas situações favoreceram grupos privados. A desregulamentação de alguns setores, a liberação de algumas áreas para exploração para o setor privado, como o marco das águas, enfim, rolou muito dinheiro comandado ali pelo Paulo Guedes, esse homem que anda desaparecido agora, está em algum paraíso fiscal curtindo seus milhões de dólares que foram amealhados sempre com algum tipo de negócio com o poder público, porque não veio de geração espontânea a fortuna de Paulo Guedes, não. A gente denuncia isso aqui desde quando eu abri o Portal do José. A Operação Greenfield, que o senhor Augusto Aras colocou para baixo do tapete, que o diga. Aliás, é um outro personagem que a gente vai analisar aqui também. Então, esse tipo de situação, ela não é irrelevante, porque ela denota também o perfil ético e moral desse governo.
A gente está vendo algumas comparações sobre o que foi gasto em cartão corporativo nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer. Só que a qualidade desses gastos era totalmente diferente da qualidade dos gastos do governo Bolsonaro. Porque nesses períodos anteriores, em primeiro lugar, todos os cartões corporativos eram do primeiro escalão. E no governo Bolsonaro eles estão concentrados na presidência da República. Nos governos anteriores se tinha muito gasto com gastos com viagens em função das estruturas, né? Combustível, hotéis, segurança, carros que precisam ser alugados, uma série de situações como todos os chefes de Estado no mundo. Agora, para a posse do presidente Lula, vieram delegações de várias partes do mundo também, algumas muito vultosas, né? A delegação norte-americana foi muito grande. Há uma notícia que eles alugaram 200 apartamentos em Brasília. Eu acho esse número extremamente elevado, mas são notícias que estão sendo colocadas ali. Alguns chefes de estados vieram com seus aviões dos seus países, também com uma grande estrutura. Então, há muitos gastos. Quanto mais o chefe de estado circula pelo mundo, mais são esses gastos. Sobretudo, quando a nossa moeda está muito desvalorizada, que os gastos são em euros, são em dólar, são em libra, enfim. São situações que aprofundam esse volume de gastos. Mas no caso do Bolsonaro, que viajou tão pouco, pelo menos fora do Brasil, aqui dentro serviu para patifarias, como a gente está vendo. São gastos absolutamente injustificáveis, gastos que ele não tem, não existe ser humano que consiga provar que gastou 18 mil reais numa padaria num dia. Vai vender pão assim, a não ser que tinha panfletado pão, né? Para as pessoas. Então, essas situações elas vão comprometer mais o Bolsonaro ainda e vão colocá-lo ali mais próximo da cadeia, que muita gente ainda não acredita que irá acontecer. Vamos aguardar, porque, como eu disse para vocês, depois que ele fosse descartado, que ele não tivesse mais poder político, poder econômico, poder de absolutamente nada, ele seria esmagado e, como eu disse para vocês ontem no nosso último encontro, até mesmo a grande mídia já começa a colocá-lo de uma forma mais esmagada, né, no canto desse lixo, prensando cada vez mais ele para baixo. E essa situação se aprofundará na medida que outras situações forem reveladas, como essa aqui. O Anderson Torres diz que o WhatsApp foi clonado, não aceita a ligação. Gente, dá para acreditar nisso? Um cara que foi ministro da área de segurança pública, né, da Justiça, delegado da Polícia Federal, tem o telefone dele clonado. E aí, obviamente, se foi clonado é porque ele vai alegar mais à frente que as coisas que foram encontradas ali não são de autoria dele, né? E uma das consequências da sua prisão agora, aliás, ele disse que ia voltar para o Brasil e ainda não voltou, né? Estamos aguardando ansiosamente que ele chegue logo para ser preso. E o seu telefone celular vai ser periciado. Muitas imagens ali, muitas conversas devem estar sendo apagadas, mas nós esperamos que a perícia consiga recuperar muitas dessas falas, porque elas serão muito mais reveladoras, além do documento que foi apreendido na casa dele, uma espécie de manual do golpe. Como é que alguém da Polícia Federal, da Ministra da Justiça, recebe um manual do golpe e leva para casa de recordação com outros documentos? Que outros documentos são esses que estão na casa dele, né? Aí sai com essa desculpa estapafúrdia que era um ato inocente. Diante de tudo que aconteceu, ele tem explicações muito grandes e graves a dar à nação. Então vamos aguardar a chegada, porque teremos nessa novela capítulos extremamente trepidantes e ardentes. Decreto golpista previa comissão revisora das eleições e quebra de sigilo de ministros do TSE. Gente, do ponto de vista jurídico, é um lixo total isso, tá? Mas o golpista não precisa de um verniz jurídico. Ele só precisa ter a vontade e a força para romper com o Estado de Direito. E esse tipo de peça que foi apreendida na casa do senhor Anderson Torres é apenas uma vestal, né? Para que ele pudesse, para que se pudesse fazer essa ruptura institucional e os canjicas, como eu sempre disse para vocês, né, agora os patriotas que estão presos, pudessem reverberar isso pelas redes para dar essa legitimidade ao golpe. Que, como a gente disse para vocês, nunca houve condições objetivas de acontecer aqui no nosso país. Bolsonaro gastou 55 mil em padaria em um dia após casamento de Eduardo. Gente, é muito pãozinho, né? Como é que ele explica isso? Não vai explicar.
Eu fiz 16 representações contra o governo Bolsonaro, que foram parar lá na dona Lindora Araújo, a senhora Lindora Araújo, e sou Augusto Aras, né? Eu sou apenas mais um cidadão que fiz essas representações. Algumas estão vindo como respostas agora. Mas, diante desses fatos novos, eu vou reforçar novas representações, porque a patifaria foi muito grande. Quantas vezes eu denunciei aqui, e fiz as representações também junto à PGR, que o presidente da República, ele usava a máquina pública para fazer campanha eleitoral antecipada para seu benefício pessoal. É só vocês olharem, às vezes marcava ali uma ponte de madeira para inaugurar em determinado local, e de repente ele terminava a noite num culto evangélico com trocentos pastores, pessoas que estavam ali fazendo proselitismo eleitoral. Eu nem vou colocar a imagem para vocês, só essa aqui no fundo já mostra, né? E sempre com cobertura da TV pública. Viagem ao Amazonas, presidente Jair Bolsonaro participa da consagração de pastores em Manaus. Isso é coisa de interesse público, mas são muitas, gente, muitas cenas. Se vocês pegarem assim na internet, Bolsonaro distorceu o decreto de Lula durante discurso homofóbico em igreja. Era sempre isso. O Bolsonaro em algum lugar, sempre com dinheiro. Algumas vezes ele acabava indo sem nenhum tipo de agenda oficial. Era apenas uma visita para um périplo religioso para fazer proselitismo político em seu favor. Graças a Deus, já que estamos falando em religião também, né? Esse período acabou. Nós não vamos ver mais esse tipo de patifaria, esse tipo de mau uso do dinheiro público para fins pessoais, misturando política com religião. O Estado é laico, cada um tem o direito de professar a fé que quiser. E mesmo um chefe de Estado, o momento dele de ter o seu encontro com Deus é uma coisa de natureza privada, não é para fazer proselitismo político, fazer mau uso disso. Como vergonhosamente a gente assistiu ao longo desses anos todos aqui no Brasil, sem nenhum tipo de reprimenda. Mas agora, com esses dados todos, né, vamos cobrar do ex-presidente da República esse tipo de gasto que foi feito indevido. Usar a máquina do Estado brasileiro para ficar fazendo visita a templo, ficar se encontrando com o pastor. Qual o propósito disso, né? Eu acompanho a agenda do Bolsonaro, né, muitas vezes e mostrei para vocês como ele recebia essa gente, né? Não religiosos de uma maneira geral, mas picaretas da fé. A gente tem sempre que diferenciar, porque a religião é sagrada para muitas pessoas, norteia as pessoas que acreditam sinceramente na sua fé e praticam sinceramente essa fé, merece todo o nosso respeito. Mas esses picaretas, esses usurpadores precisam ser denunciados, inclusive a bem das pessoas que praticam a fé com sentido de boa coisa, né? De boa prática. Procuradores pedem a Aras que investiguem Bolsonaro por incitação ao crime. Gente, precisou os procuradores da República chamarem o seu Augusto Aras à sua responsabilidade, porque ele está nem aí. Nunca teve nem aí. E fica magoadinho. Agora saiu um vídeo dele aqui, dele batendo na Miriam Leitão, porque ela cobrou essa inoperância dele. Ele foi muito educado, né? Muito vil, muito baixo, né? Vou colocar um trechinho aqui para vocês, vamos ver. Mas ela faz isso, esta senhora, ela parece que tem um fetiche comigo. Talvez porque eu não tenha atendido a seleção, as matérias seletivas para ela e para a família dela. Essa senhora, ela foi cortada da seletividade que tinha na Operação Lava Jato, em que provavelmente o jornal... Aí ele agride a Miriam Leitão, mas, senhor Augusto Aras, o senhor deve explicações, senhor Augusto Aras. O senhor deve explicações. Eu acho que esse telefone aí do senhor Anderson Torres vai nos revelar muitas coisas também que estão ligadas, inclusive, à sua inoperância, e provavelmente o futuro Procurador-Geral da República vai responsabilizar o atual Procurador da República, o senhor Augusto Aras, por muitas coisas que ele não viu e que ele deveria ver como chefe, né, de uma instituição que deve zelar
pelos interesses da sociedade brasileira e não pelos interesses de um espantalho, de um fantoche, de um mamulengo, de um boneco do posto que ficou cometendo crimes contra o povo brasileiro e foi protegido, inclusive pela Procuradoria-Geral da República, pelos principais quadros ali que estavam perto do senhor Augusto Aras e que devem ser responsabilizados. Infelizmente, o crime de prevaricação no nosso país é um crime que a pena é muito baixa e, levando isso em consideração, é que muitas pessoas no nosso país cometem esse crime com maior desfaçatez. Uma das missões do futuro Congresso Nacional é elevar a pena para os crimes de prevaricação, para que esses criminosos que protegem outros tantos criminosos não façam deboche do povo brasileiro como eles fizeram durante esses últimos 4 anos. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Mais tarde eu volto com vocês, tá bom? Tchau!